Boa tarde. Não podia esperar menos de uma plateia de comunicadores. E para a nossa tarde, nós temos uma mesa redonda com o tema Comunicação Pública na Prática, o olhar da imprensa. E eu chamo aqui uma das nossas gigantes da comunicação que vão conversar conosco ao longo desta tarde. Vem para cá, Lúcia Helena Vieira, vice-presidente da ACI. Lúcia Helena Vieira é sócia da Casa da Imagem e Comunicação, uma consultoria dedicada à construção de estratégias de comunicação para instituições e pessoas em posições de liderança, especialmente em contextos sensíveis e de alta exposição. É vice-presidente da Associação Catarinense de Imprensa, a ACI. Ao longo de mais de 3 décadas, construiu sua trajetória somando experiências no jornalismo diário, na comunicação pública e na gestão de reputação. Atuou nos principais veículos de imprensa de Santa Catarina e colaborou com veículos nacionais. É formada em jornalismo pela UFSC, pós-graduada em jornalismo aplicado pela Universidade de Navarra e em neurociência, consumo e marketing pela PUC-RS. Que currículo, hein, gente? Junto a ela, chamo Anderson Silva, que é jornalista multimídia com atuação no grupo NSC. Anderson Silva é formado em jornalismo pela Universidade de Passo Fundo, possui um MBA em Marketing e Mídias Sociais pela Universidade Estácio de Sá e iniciou sua trajetória profissional vivendo experiências em TV universitária, assessoria de imprensa, jornal impresso e rádio. Atualmente, atua na NSC Comunicação, como um jornalista com protagonismo multimídia, dedicando-se principalmente aos bastidores do poder público em Santa Catarina, com ênfase em política e gestão. Por meio da sua coluna, o Café com Anderson, ele revela em primeira mão os movimentos e decisões que impactam o nosso Estado. Vem para cá agora, Guido Schwartzman, representando todas as rádios de Santa Catarina. Guido é formado em comunicação social, pós-graduado em marketing estratégico, com ênfase em marketing digital e master em transformação digital de negócios. Ao longo da carreira, passou pelos principais veículos de comunicação de Santa Catarina e atualmente ocupa o cargo de diretor executivo da Acaerte. E agora vem ele, Paulo César Santos, que possui graduação em Comunicação Social e Jornalismo pelo Centro Universitário pelo Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, a Unidave. É pós-graduado em Ciências Políticas e possui mais de 20 anos de experiência em rádio, televisão e comunicação pública. Participou da execução de projetos importantes, como o processo de emissão de SMS de alertas da Defesa Civil de Santa Catarina, um projeto que foi pioneiro no Brasil. Liderou também o projeto de emissão de alertas sobre riscos e emergências por meio de plataformas digitais. E, atualmente, ele é analista político nacional do portal ND+, e analista político na NDTV Record TV. Rodrigo Cardoso, por favor, junte-se a nós. Ele é jornalista com curso superior pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Começou a carreira em 2001 na Rádio Guararema M de São José. E ao longo de 24 anos de carreira, ele já passou pelas emissoras de televisão de Santa Catarina como SBT, RBS TV, atual NSC TV, RIC TV Record, que é a atual NDTV, e também na Record News. Desde 2020, ele é editor e apresentador do telejornal Band Cidade na TVBV, a afiliada da Band em Santa Catarina. Agora é a vez de Upiara Bosque, que é graduado em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele atua há 20 anos no jornalismo político do nosso estado
e, ao longo da sua trajetória, passou pelas principais redações do Estado, com destaque nos jornais A Notícia e Diário Catarinense. É hoje editor-chefe do portal Upiara, um veículo especializado na cobertura dos bastidores do poder e das decisões políticas catarinenses. No âmbito da comunicação multiplataforma, é comentarista político fixo nos telejornais SCC Meio-Dia e Tá na Hora SC, do SCC SBT, além de manter participações fixas nas rádios Eldorado Criciúma, Jaraguá de Jaraguá do Sul, Amanda de Rio do Sul e Litoral de Tubarão, além da Rádio Araranguá. Atualmente também apresenta o podcast SCC Upiara e produz conteúdo de análise política em formatos digitais. E é a vez dela, Karina Manarim, graduada em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Começou a carreira como jornalista no jornal O Estado, em Florianópolis. Atuou também como repórter, coordenadora de redação e editora-chefe do Jornal da Manhã, em Criciúma. Colunista política do Jornal da Manhã por 12 anos e colunista política no jornal Tribuna de Notícias por 8 anos. Também atuou como colunista política do portal NG Plus, comentarista política nas rádios Eldorado e difusora de Sara, e é idealizadora do site carinamanarim.com.br, no ar há 15 anos, com notícias de política e de interesse da região sul e do estado de Santa Catarina. Vamos, então, ao nosso bate-papo. Muito boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, agradecer a Fran e a Paty pelo convite. Estou aqui representando a Associação Catarinense de Imprensa e já aproveito para convidar a todos para entrarem no nosso portal casadojornalista.org e se associarem a nós, de todo o Estado. É aberto para todos, não só jornalistas, mas todos os profissionais que atuam na área da comunicação. Todos são muito bem-vindos. O nosso objetivo aqui hoje é aproximar os principais nomes do jornalismo catarinense na área política das pessoas que atuam nos órgãos públicos, câmaras de vereadores, prefeituras, assessorias, as próprias autoridades, né? Então, eu vou colocar aqui, começando, vou fazer uma pergunta para cada um, mas a gente vai conversar informalmente e é claro que vocês podem intervir a hora que quiserem, né? Vou começar com a Karina, já que a gente é minoria aqui, né? Mulheres, minorias. Karina, o que é que para ti, como colunista, como analista política, o que é que para ti é notícia? Porque às vezes a gente tem dificuldade, quem trabalha num poder público, de distinguir se aquilo interessa para uma coluna ou não interessa. Então, do teu ponto de vista, o que é que seria, quais as características? Bom, boa tarde a todos. É muito bom poder estar aqui, participar deste bate-papo com colegas. Para mim, notícia é aquilo que interessa ao público e aquilo que interessa também ao nosso público. Por quê? Por exemplo, a questão, digamos, da BR-101 interessa ao público. Morro dos Cavalos interessa ao público. Mas há notícias que são mais contextualizadas com o nosso público. Por exemplo, uma coligação partidária, uma filiação. Então, tudo isso é notícia, né? E depende da forma como ela chega a nós, ela pode render muito, uma matéria longa, um comentário muito interessante, ou ela pode render uma nota. Isso também depende de como ela chega, certo?
Por favor. Queria me somar aqui, Karina, não para discordar, porque está tudo correto, mas é que como eu sou aqui, sou o único que também edita um site e recebe muitos releases de muitos de vocês que estão aqui, eu sempre fico aquela coisa, qual é o release que vai subir, que não vai subir, sou eu que decido. Eu tenho lá, a gente tem um grupo releases, e aí tudo que é produção vem de gabinete, vem de institucional, e eu tenho que decidir se sobe ou não. E geralmente essa questão do interesse público é muito forte, mas eu quero aproveitar que eu estou conversando com muita gente que produz esse tipo de conteúdo para dizer, primeiro, tem que parecer um texto jornalístico, tem que ter lead, tem que ter um bom título, tem que ter uma boa foto. Se vocês fizerem isso, vocês vão emplacar muito, porque nas redações, em todas elas, nos outros também, eu não vou falar pelas outras, mas eu falo pelo meu microcosmo. A gente tem muita dificuldade de parar para reescrever um texto hoje em dia. Quando eu comecei no AN Capital, o saudoso AN Capital, a gente era proibido não reescrever o release, mesmo que ele fosse bom, né, Lúcia? Era um vexame. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quem manda um texto, está equilibrado, está bonito, não parece um release, vai entrar. Vai entrar porque a gente precisa de volume. Claro que a gente vai fazer critérios de avaliação de noticiabilidade, aquela coisa, o interesse público, mas às vezes tu quer emplacar aquele texto do projeto de lei que o deputado conseguiu aprovar na CCJ, e se ele vier bem estruturado, se eu tiver que parar para reescrever, não vai entrar, gente. Mas se vocês conseguirem mandar o recado do deputado lá no meio, ou o recado da instituição lá no meio, de um jeito que pareça uma notícia, a chance de sucesso é de 87%. Ótimo, é isso mesmo. Deixa eu só completar também, então, já que começou. Essa questão de release, realmente, é muito... Porque o release, ele chega em massa, né? E muitas vezes ele passa despercebido, conforme o jeito que ele é escrito. E, realmente, hoje em dia, o release que pode emplacar, apesar de eu ser ainda da época de reescrever releases, eu leio tudo e ainda reescrevo, mas acredito que tem muito valor o que tu colocaste, Zupiara, porque é exatamente dessa forma. A notícia que nos é enviada, ela tem que ter o valor notícia, e isso tem que estar no título ou no lead. Eu recebi uma matéria de Balneário Rincão, que eu até publiquei, que era assim, Balneário Rincão tira... obra que estava ressuscita a obra que estava parada há 10 anos. Isso atrai. Que obra era essa? Por que ela estava parada? A quem esta obra vai atender? Quem ela deixou de atender? Então, o título já chama atenção e esta matéria emplacou. Então, é exatamente isso. Ótimo. Anderson, vamos inverter. O que é que não funciona? Quais são, na tua visão, como colunista, quais são os principais erros que as assessorias cometem, que é o contrário do que eles estão dizendo aqui, né? O que é que o colunista não vai passar da primeira linha ou não interessa? Pode dar uma dica aqui para esse povo todo? Boa tarde. Boa tarde a vocês todos. É uma honra estar com todo mundo aqui. Agradecer aqui a Fran, em nome dela, toda a turma que organizou. É uma honra estar aqui hoje. E tem muita gente na plateia aí também que eu acompanho. E eu quero, no nome da Guimara, que podia estar aqui conosco, inclusive, por tudo que faz. Foi uma honra dividir espaço com ela durante tanto tempo, assim como o Piara. E é muito bom tê-la aqui hoje também. Então, obrigado pelo convite. E eu acho que o pior de tudo é não aparecer. Quem não aparece, quem não existe, para a gente realmente não existe. Então, tem muito político que para a gente não existe, porque realmente não aparece. Não manda, não procura, não diz que existe, não faz discurso forte, não apresenta projeto ou apresenta e não diz que apresentou. Então, o primeiro ponto tem que aparecer e tem que dizer que fez. Porque se não disser, a gente, no turbilhão de coisas que a gente faz hoje, de atender 1.500 coisas, eu lá na NSC, atendo das 6 da manhã às 10 da noite, não consigo realmente acompanhar todo mundo. Então, eu não tenho problema de ficar recebendo no celular. Eu acabei de falar para o Marcão aqui, eu disse, olha, não tem problema de me mandar mensagem. Talvez eu não vá conseguir responder todo mundo, mas eu tenho que saber.
É importante que eu saiba que essa pessoa está fazendo ou está apresentando. Então, o primeiro ponto é: apareçam, sejam, façam, criem. E aí depois vai refinando conforme o Piara disse. Vai refinando o aparecer. Um texto melhor, um vídeo melhor, um áudio. Porque tudo o que é notícia para a Karina talvez não seja notícia para mim, mas talvez seja para o Piara, e talvez seja para o Rodrigo, para o PC, para o Guido, também, e isso é difícil de fazer, tá? Não é uma coisa tão simples mas com o tempo, uma assessoria vai conseguindo fazer isso. Bom, essa notícia não é para a Karina, mas é para o Piara, então eu vou mandar para o Piara, e depois, quando for uma coisa da Karina, eu procuro a Karina, porque quando você é assertivo, também ajuda bastante, saber para quem vai dar vazão para aquilo ali. Então, primeiro, apareçam, e segundo, vão refinando. Pode ser no começo, que aí o Piara vai receber e vai dizer: não vou usar porque esse texto não está legal, mas ele sabe que você fez, ele sabe que você apresentou, ele sabe que você sugeriu. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, porque, para mim, é o que é mais difícil, é pessoas ausentes, figuras políticas que eu não sei o que fazem, é a pior coisa, e existe gente que é assim, que a gente não sabe o que faz. O que esse político faz? O que essa pessoa fez? Talvez até faça, mas a gente não sabe. Então, esse é o pior de tudo. E o segundo eu acho que vai muito dentro da linha que o Piara falou já, acho que de refinar as coisas e procurando uma forma melhor de chegar na gente. Acho que esse é o principal. Paulo César, nosso querido PC. Eu vou complementar aqui um pouquinho mais. Acho que a gente tem que provocar vocês também. Primeiro, quero agradecer a oportunidade da Assembleia Legislativa por me permitir estar aqui numa outra posição, não como servidor, fiquei quase 10 anos aqui, mas como um analista, como um jornalista, e conhecendo os dois lados da moeda, o que me facilita muito essa interlocução com quem está do outro lado. Acima de tudo, do que todos os colegas falaram aqui, é a gente ser provocado. É óbvio que, se nós pegarmos o município de Santa Helena, Caibi, Imaruí, qualquer município de pequeno porte, um vereador vai ter dificuldade de bancar um assessor de imprensa, porque, de fato, não condiz com a realidade de cada município. Não dá para comparar com os grandes centros. Mas eu acho que a gente tem que se provocar a fazer esse contato, esse meio de campo, talvez no primeiro momento que tem esse equívoco de construção de conteúdo, mas que vocês se coloquem à disposição de mostrar aquilo que vocês propõem lá na ponta. Como bem disse o Anderson, muitas vezes não interessa para um ou para outro, mas dentro dos próprios grupos, seja do Grupo NSC, seja do SCC, seja da ND, seja da TVBV, nós podemos dimensionar isso para as pontas e elas podem também replicar em cada região. O grande desafio do parlamentar é mostrar aquilo que ele traz de resultado para o mandato que foi eleito. E aí você diz: mas como é que eu vou mandar um release se eu não sou jornalista? Como é que eu vou escrever um texto se eu não sou da área de comunicação? Bom, entenda você a mensagem que você gostaria de receber, demonstrando aquele projeto, aquela plataforma, aquele trabalho desenvolvido, mas que possa interessar a quem está do outro lado. Você, enquanto cidadão, é um absorvente de conteúdo. E, naturalmente, você quer que absorvam o teu conteúdo também. Obrigada. Antes de continuar aqui, quero registrar a presença da nossa secretária de Comunicação de Balneário Camboriú, a Dagmar Spaltz, nossa colega jornalista. Rodrigo, o que é que quais são as características, como é que tu distingues um bom assessor de imprensa? Primeiramente, Lúcia, boa tarde para os meus colegas, é uma plateia muito qualificada, boa tarde a todos vocês também, um prazer realmente estar aqui com esse time tão qualificado, e eu achei bem interessante, porque temos aqui vários profissionais, cada um com um perfil diferente. Temos editores de site, temos comentaristas políticos, temos uma comunicação mais institucional, no caso da Acaerte, e temos um profissional que é exclusivamente de telejornal, de edição de telejornal, que é o meu caso. Isso muda um pouquinho a forma de lidar com a questão, né? Porque nós, como temos um telejornal que precisa lidar com vários assuntos ao longo do dia, acaba que temos que filtrar pela relevância. Então, acho que a comunicação assertiva, e aí vai muito na linha do que o Paulo também falou,
de mostrar um projeto interessante que vá fazer a diferença dentro daquele espaço ao qual ele se propõe e bem oferecido, bem ofertado para o veículo de imprensa, ele vai ter relevância e ele vai emplacar. Seja num comentário político, seja num site, nós também temos o nosso, Portal TVBV Online, seja no telejornal, que precisa fazer um resumo diário, então ele precisa atuar com assuntos mais relevantes. Dito isso, respondendo agora a tua pergunta, o assessor de imprensa, na minha opinião, ele tem que ser um facilitador. Um facilitador, ele tem que ser o elo entre nós, jornalistas, veículos de imprensa e os seus assessorados, deputados, vereadores. Mas isso tem que ser uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. Significa dizer o quê? Que não é apenas a oferta de conteúdo para os veículos, mas também a resposta a demandas do veículo de imprensa. Essa via de mão dupla, ela tem que ter a mesma velocidade. A velocidade que o assessor de imprensa tem em oferecer um assunto que ele julga relevante e que provavelmente é a mesma velocidade que o repórter, que o editor de uma redação precisa para apurar determinada notícia que sai sobre determinada pessoa, parlamentar, vereador, deputado, ente público. Percebam, a gente muitas vezes precisa ir além das notas. Precisamos ir além das notas. E isso se faz com o quê? Com o assessor de imprensa que entende que ele é um facilitador do trabalho da imprensa e, ao mesmo tempo, é aquele profissional que reúne as características que os meus colegas tão bem colocaram aqui. Sabe filtrar bons assuntos relevantes do mandato ao qual ele assessora e sabe a maneira de torná-lo atraente para que os portais, os profissionais de televisão, de rádio, de jornal, da internet, possam fazê-lo. Sem nunca esquecer, estava conversando com um PC agora há pouco, antes de começarmos, hoje nós estamos na época do digital, né? Muito forte no digital, mas a gente não pode esquecer dos veículos tradicionais. Rádio, televisão, jornal, que são veículos muito importantes, muito relevantes e que pedem o mesmo esforço que hoje é dado para o digital. Aproveitando esse gancho do Rodrigo, Guido, como é que um dirigente, um diretor ou um editor de um veículo, e no teu caso, que dirige um conjunto, né, todas as emissoras de rádio de Santa Catarina e as emissoras de televisão também, né, como é que se administra a questão do timing e da oportunidade? Quer dizer, às vezes tem uma notícia que é importante, que chegou depois do horário, ou que vai causar uma dificuldade. Como é que tu consegues administrar isso? Boa tarde, Lúcia. Boa tarde a todos. Obrigado, Fran. Obrigado, Paty, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês todos. Dentro vamos dizer assim, dessa atuação da CAERT, existem várias formas de responder essa mesma pergunta, né? Como bem colocou o Rodrigo, dentro da nossa entidade, e é uma das únicas do Brasil, existe um departamento exclusivo de produtos que se chama Rede de Notícias da CAERT. A Rede de Notícias da CAERT, a RNA, o foco dela é de complementar as emissoras de rádio com conteúdo. Isso, há 15 anos atrás, quando ela foi criada, e quando a internet ainda era bastante, vamos dizer assim, inicial, né, não é a facilidade que tem hoje, para que um deputado, para que um vereador, para que um secretário mesmo de Estado pudesse chegar a todos os cantos de Santa Catarina, era necessário haver essa intermediação de vamos dizer assim, correspondente, para que a gente use um termo que qualquer pessoa habituada com a comunicação entenda, aqui em Florianópolis ou em Brasília, onde nós também mantemos uma profissional, né, uma profissional que acompanha a atividade parlamentar catarinense lá em Brasília, e produz esse conteúdo para enviar para as emissoras. Então, existe essa figura, que hoje ela está bastante alterada, vamos dizer assim, por conta da facilidade pelos meios digitais de você chegar direto nas emissoras. Isso é um trabalho que os assessores sabem fazer muito bem, de forma direta. No entanto, não exclui o poder da comunicação institucional, porque dentro desse equilíbrio, talvez a gente não siga critérios tão,
vamos dizer assim, critérios tão rígidos de audiência como seguem os portais ou como seguem os veículos de rádio e televisão, porque dentro dessa comunicação institucional o equilíbrio é tudo. E nisso a gente tem, inclusive, uma obrigação interna de dar vez e voz para todos os parlamentares, né? Então, é evidente que, como o Anderson colocou também, alguns se fazem notar mais do que outros, por uma própria natureza, às vezes, do próprio parlamento, por exemplo, alguns ocupam cargos de liderança dentro de uma comissão, ou abraçam projetos, relatorias de projetos que acabam dando um pouco mais de relevância, mas por uma obrigação jornalística e institucional, a gente sempre tenta colocar dentro desse conteúdo o maior número de vozes e de versões para aquele mesmo tema, né? Então, esse seria um assunto. E respondendo de forma objetiva a tua pergunta, na questão da urgência, ela sempre vai ser provavelmente pela relevância. Isso não serão muitos os nossos critérios, por conta dessa questão institucional que a gente acaba colocando. A urgência está na emissora, a emissora que vai ter a capacidade de abrir o microfone e colocar aquilo no ar. Nós, enquanto a CAERT, a gente não tem essa capacidade, então a gente sempre faz exatamente o contrário, por incrível que pareça. A gente trabalha os conteúdos que as emissoras não têm capacidade de trabalhar, porque não tem tempo ou, às vezes, não tem disponibilidade. Então, a gente produz matérias com mais fôlego, a gente passa, os nossos repórteres vêm aqui e ouvem as sessões, estão nas sessões plenárias ou nas comissões. Então, é mais ou menos esse o equilíbrio que nós buscamos enquanto Rede de Notícias. Ótimo. Agora, eu acho que cada um podia falar um pouquinho sobre o que rende uma grande matéria, e se vocês têm algum caso, algum case de terem recebido um release. Na área da política não é muito fácil isso, né? Porque, normalmente, quando tem apelo público, é porque é crise. Crise, embate, né? Mas, de qualquer forma, queria ouvir vocês sobre isso. Eu quero voltar um pouco na questão das assessorias ali, para a gente talvez fazer o gancho exatamente para isso. Hoje, a gente vê uma dificuldade muito grande dos assessores, e eu sinto muita ausência dos assessores de imprensa do campo legislativo, seja ele estadual ou municipal, exatamente nessa condução de conteúdo para as plataformas. Por exemplo, enquanto assessor, muitas vezes a gente busca, nós mais antigos, eu acho que aqui ninguém é tão novinho, né? Acho que talvez o Piara seja o mais jovem de todos. A gente captava os e-mails das plataformas, dos sites no passado, dos jornais impressos, quando vai para o Oeste, vai para o Sul, a gente começava a copiar para o envio de conteúdo de projetos dos nossos assessorados, eu tive alguns assessorados, não sei mas se alguém fez assessoria aqui, e enviava esses conteúdos lá para aquelas plataformas regionais para emplacar a ação do parlamentar específico. Hoje, eu percebo que a gente está muito mais voltado para o que o Rodrigo disse, que é o campo digital, e não está observando que no grande macro desse Estado, que é muito maior do que a gente pode ver, as plataformas tradicionais, que são rádio, TV e jornal impresso, mesmo que sejam esporádicos, não diários, acho que o único diário é o ND Notícias, o jornal ND, que hoje é impresso aqui em Florianópolis, e que não recebemos o material produzido lá na ponta. Então, a gente tem que começar a provocar as assessorias, seja na Assembleia Legislativa, seja nas câmaras de vereadores, seja também nas prefeituras, quem tem contato direto com as prefeituras e que está presente aqui hoje, a eles começarem a buscar, a destinar esse conteúdo produzido lá na ponta. E aí, talvez, a gente possa detectar algo muito surpreendente, que são pautas muito precisas localmente, mas que podem ser expandidas diante do cenário estadual. Temos vereadores do Oeste aqui, eu gosto do Oeste, tem? Lá. Não é muito estranho o rosto, de longe eu não consigo identificar, mas já conheço. Eu ia só dizer que em Chapecó tem jornal diário, tem mais de um, inclusive. Né? Criciúma tem, Jaraguá do Sul. Só o ND.
Na Grande Florianópolis só um, mas a gente tem a maior tiragem do estado em São Bento, a Gazeta de São Bento, o TN lá em Tribuna de Notícias, Criciúma, Diário do Iguaçu. Reforça, é importante. Aí vocês percebem a importância de vocês estarem divulgando aquilo que vocês produzem, de vocês enviarem, seja por meio de assessoria ou um contato direto, ter esse trabalhinho lá de meia hora que vai fazer a diferença no mandato de vocês, na gestão de vocês. Mas aí, falando da questão de uma pauta que chega, eu vou trazer um projeto que foi desenvolvido pela Assembleia Legislativa por meio da TV Alesc, em 2019, talvez, no oeste de Santa Catarina. Nós recebemos uma demanda de uma ação turística em Anchieta, um município que tem cerca de 120 cachoeiras catalogadas que muitos milhões de catarinenses não conhecem. E a TV Alesc foi provocada a ir lá mostrar, numa produção de conteúdo magnífica, e que traz essa pauta local de um município de pouco mais de 6 mil habitantes, que dimensionou não só para Santa Catarina, mas para o Brasil, por meio do YouTube. Vocês percebem a importância da assessoria de imprensa? Vocês percebem a importância de vocês realmente dispararem essas ações de vocês lá na ponta para chegar aqui? E aí, quando surge uma pauta que talvez pareça pequena e que se transforma muito grande quando cai na mão de profissionais que conseguem vislumbrar tudo isso e elevar também aquilo que vocês desenvolvem lá na ponta. Rodrigo, queres contribuir? Bom, vou muito também nessa linha do PC e digo o seguinte, na verdade, né? Eu volto a bater na tecla da relevância. A relevância da iniciativa, a relevância do projeto, a relevância desta pauta para o local, ela deve ser oferecida da melhor maneira possível, e aí pode se extrapolar do local para o estadual, que é uma coisa que eu costumo trabalhar muito no Band Cidade, que é tratarmos temas locais com olhar estadual. Ou seja, o projeto de Anchieta está, para ficar neste exemplo, muito bem visto, muito bem acabado sobre como emplacar uma pauta local, mas, de maneira geral, se pode usar o exemplo de Anchieta para falar de outras regiões do estado, e aí você estadualiza o tema. Então, às vezes, uma boa pauta local surge para tratar o assunto com um olhar estadual para um telejornal como o nosso, que vai a várias regiões do estado, e torná-lo um assunto que é voltado a uma região específica como um assunto interessante para todo o estado de Santa Catarina. E acho que isso é bem interessante, bem importante do ponto de vista não só nosso, de olhar os temas locais como assuntos mais estaduais, mas também de vocês próprios. Na hora de, entre aspas, vender o peixe, que tal um olhar não só local para aquela pauta específica onde se insere determinado projeto, determinada ação, determinada iniciativa, mas olhar isso com um foco mais estadual. Também pode ajudar, né, a emplacar um assunto. Como volto a dizer, tem que levar em conta a relevância do tema, para que esse assunto possa, de fato, aumentar a sua chance de emplacar, né? E a relevância do tema passa pela relevância do projeto, da iniciativa e da ação. Tendo esse olhar estadualizado para a coisa, ele pode gerar frutos ainda melhores. É um bom ponto de partida. Eu queria complementar a fala do Rodrigo também nesse sentido. Antes, como eu fiz minha primeira fala atravessando a Karina, eu não fiz os agradecimentos, eu queria ressaltar duas pessoas. Primeiro, a Fran Lima, porque parabéns pelo evento, parabéns pelo que tem feito. Eu acho que devolveu um protagonismo para a comunicação da Assembleia, que sempre foi de excelência, mas que durante algum tempo estava mais preocupada em manter as coisas funcionando do que em alguma ousadia, alguma novidade. E a gente tem percebido as mudanças, o site, tudo. Então, deixar esse registro público, parabéns pelo trabalho. E para a DAG, que o Anderson já falou, Dagmar Spaltz. DAG, eu não sei se tu está com saudade da gente, mas a gente está com saudade de ti, tá? Então, a gente quer que tu faça um lindo ciclo lá em Balneário Camboriú e que volte para o microfone, tá bom? Fica esse registro público também. Mas ressaltando lá o que o Rodrigo falou, uma grande história é sempre uma grande história. Uma grande história sempre tem que interessar fora das bolhas locais. E como é que a gente identifica uma grande história? Você vai transformar algo, contar essa narrativa. Vocês podem ser os grandes pauteiros hoje, cada um pauteiro na sua região, assim. Qual é a grande história da sua região? Eu tive uma passagem curta, mas muito transformadora para mim,
na comunicação da FECAM, logo que eu saí da NSC. E Santa Catarina é apaixonante. Exemplos como esse de Anchieta tem aos montes, e a gente vai tropeçando neles. Eu lembro que eu estava na FECAM e ia ter eleição para cacique lá naquela região lá de Maravilha, eu não lembro exatamente qual era o município. Ia ter eleição para cacique ia ser a primeira vez que ia ter eleição para cacique com urna eletrônica. Gente, quando eu vi aquilo, eu como alguém responsável naquele momento pela comunicação da FECAM, eu pensei assim, eu quero isso no Fantástico. Eu quero uma música do Gilberto Gil sobre isso. A ancestralidade e a modernidade, ao mesmo tempo eu já viajei. Eu não consegui levar o Fantástico, mas eu levei a Ângela Bastos para lá. Alguém tem que contar essa história. Tem uma história no seu município, na sua região, que alguém tem que contar e que vai interessar. Então, às vezes, é um olhar nosso mesmo para aquilo que já é comum para nós e que... O Piara, você não levou o Fantástico, mas você levou uma profissional absurdamente fantástica, para usar esse trocadilho, que é a minha querida Ângela Bastos. Sim, ela levou e fez uma reportagem para a NSC TV na época também. Não Piara, teve um caso lá no sul, preciso falar do sul do estado também, Nova Veneza, que foi para a Ana Maria Braga, que é a bendita da gôndola que veio e que virou história e que fez o município de Nova Veneza ser conhecido no Brasil inteiro. Então, veja, era uma gôndola, um pequeno município do sul do estado, importou da Itália, né? São 3 lugares no mundo onde uma gôndola é importada da Itália, e se fez uma grande história com isso. Todo município de Santa Catarina tem uma gôndola, eu tenho certeza, metaforicamente falando. Frei Rogério tem o único sino de Hiroshima, fora do Japão. Então, vocês percebem a riqueza que vocês têm lá na ponta, e às vezes não percebem a riqueza que tem? E Santa Catarina é um estado muito rico nesse tipo de história e nesse mosaico, porque a gente tem diversos tipos de colonização. Então, a gente tem boas histórias para contar. E quando eu estava na FECAM, a minha obsessão incompleta, porque eu confesso, péssimo assessor de imprensa, não nasci para isso, mas eu sonhava com isso. Como é que eu conto essas histórias? Como é que eu facilito a chegada desses profissionais? Então, vocês vão ter que fazer isso para a gente na ponta. Tem muitas histórias que eu quero contar, e o meu site tem uma questão que é um valor para mim. Eu preciso que Santa Catarina apareça no meu site, inteira. Então, eu estou em busca dessa pauta que está no sul e que interessa para o norte. Santa Catarina é um estado que está construindo identidade ainda, porque a gente é muito mosaico, e a nossa identidade é esse mosaico, mas às vezes a gente tem aquele negócio, a gente viveu isso, Anderson e eu, especialmente quando a gente trabalhou no Diário Catarinense, a dificuldade de ser interessante como veículo para o estado inteiro. Porque o que acontecia em Chapecó não interessava Joinville, o que acontecia em Criciúma não interessava São Bento. E esse é um papel que a CAERT faz com muita força. Hoje no SCC, o SCC e a TVBV, por serem menos regionalizados na sua programação, também tem esse trabalho. E a gente tem que ajudar a construir isso ouvindo a ponta, né? Então, o que eu peço, somando na provocação que trouxe o Rodrigo e das outras lembranças também que fizeram aqui, é de nos tragam essas histórias, a gente vai se interessar por elas. Eu só quero complementar, que eu vi o Renan aqui, para não dizer que não falamos do sul do estado. Uma das notícias mais lidas lá no NSC Total, no meu espaço, ano passado, veio da Prefeitura de Criciúma, que foi o prefeito que se vestiu de população em situação de rua e passou 24 horas lá na rua e tal. Foi uma das matérias mais lidas do nosso portal ano passado e repercutiu nacionalmente. Obviamente que aí depende também de uma vontade e de uma disposição da figura, né? Então, a pessoa em si estava disposta a fazer isso, estava disposta em se expor e fazer aquilo ali. E eu sei que nem todo mundo é disposto, eu sei que nem todo mundo se sente bem em fazer certas coisas, mas ali houve uma disposição, o material era muito bom, a história era muito boa e a repercussão foi muito grande. Então, assim, há exemplos positivos, há exemplos muito bons, mas eu vou voltar lá no que eu disse lá atrás.
tem que aparecer. Pior é fazer e não aparecer. E tem, como disse o Piara, tem coisas, tem assuntos, e a diversidade que vocês têm aqui é uma demonstração do quanto há espaço para tudo. Eu digo lá, eu, por exemplo, tenho espaço na NSC, uns 5 espaços diferentes. Então, vamos lá, é o Bom Dia Santa Catarina, é a CBN Floripa, é a CBN Joinville, é o Jornal do Almoço, é o NSC Total e, às vezes, o NSC Notícias à noite. O que interessa para o Bom Dia Santa Catarina nem sempre interessa para o Jornal do Almoço. O que interessa para a CBN Floripa não interessa para a CBN Joinville. Ou seja, são 5 espaços totalmente diferentes, com interesses diferentes e olhares diferentes. Então, tem espaço em tudo. Talvez não nos 5. E públicos diferentes também, né, Anderson? Que isso é extremamente importante. 5 produtos com públicos diferentes e olhares diferentes pedem assuntos diferentes. Isso é muito interessante. Eu digo sempre que o que eu comento de manhã do Bom Dia Santa Catarina, nem sempre eu comento no Jornal do Almoço, que são públicos diferentes. E que eu não comento, talvez, às noites. E que eu não comento na CBN. E às vezes o que eu escrevo no site eu não comento na TV. Então, são coisas totalmente distintas. Então, há espaço. É mais a questão de calibrar onde esse espaço está, por parte de quem tem o conteúdo. Então, espaço tem. É mais sentir o cheiro e ver a oportunidade. E eu acho, só respondendo rapidamente a pergunta que a Lúcia fez sobre um bom assessor de imprensa, o bom assessor de imprensa é aquele que enxerga a oportunidade, o caminho. Obviamente, também é aquele que responde rápido, que aparece, que nos atende rápido. Isso é importantíssimo. A gente é chato mesmo, a gente é ansioso. Quando a gente quer uma resposta, a gente quer uma resposta. Mas, ao mesmo tempo, aquele assessor que vê a oportunidade, enxerga a portinha para entrar, esse, para mim, e tem vários que são assim. Semana passada, a gente criou agora, o Piara tem um podcast de política já há algum tempo, a gente criou o chamado Café nas Eleições, que a gente já fez 14 episódios, e alguns assessores começaram a me procurar para vir dar entrevista. E aí eu disse assim, eu respondi dizendo, olha, a gente tem um critério agora, o critério é X, Y, Z, então a gente não vai abrir para todo mundo ainda, e futuramente, se a gente abrir, eu procuro. E aí eu comentei com uma colega, ela disse, mas pô, eles ficam procurando. Eu disse, eu quero que procurem, que venham falar comigo. Esse é o assessor correto, só que venham e diz, eu quero dar entrevista aí, eu quero botar minha pessoa aí para dar entrevista. Quem tem que dizer não sou eu. Então eu tenho que dizer, não é, o critério é esse, a gente não vai ouvir todo mundo nesse momento, a gente tem um critério aqui das pessoas que a gente vai ouvir, os candidatos, não sei o que e tal. Então, eu prefiro dizer não do que aquela pessoa que nem procura porque não demonstrou interesse e não quer estar naquele espaço. Complementando rápido, eu acho que o pessoal aqui deu dicas de ouro para ser assim o que eles sonham enquanto conteúdo, né? As 150 cachoeiras de Anchieta, o cara que se veste de morador de rua. Mas eu acho que tem duas coisas assim que às vezes a gente subestima, principalmente na comunicação, e que é algo, quem me conhece com um pouco mais de proximidade sabe que é uma coisa que eu combato, pelo menos nos bastidores, assim, que é um pouco esse distanciamento entre assessores e jornalistas. Talvez eu use uma palavra um pouco forte, mas eu vou usar ela mesmo assim. Eu acho que ainda há uma arrogância de alguns profissionais que não sabem que o relacionamento é uma arma poderosa. Eu acho que a vida é feita de relações humanas, né? E esse talvez seja um diferencial importante para quando você não tem aquela pauta de ouro, né? E me colocando do lado de vocês, muitas vezes os assessorados de vocês não estão nem aí para as cachoeiras, né? O que eles querem é saber das dores deles, do que eles estão fazendo enquanto mandato, ou enquanto mandato executivo ou legislativo, e aquilo que o eleitorado dele espera dele enquanto representante político, o que hoje se agravou com essa questão da polarização, né? Que você precisa apresentar ao teu público algo que faça sentido para ele. Então, eu acho que o relacionamento com os jornalistas e vice-versa é algo poderoso, que não pode ser subestimado. E, a partir disso, uma coisa que também eu acho que é deixada de lado, é que, às vezes, a imprensa precisa de posicionamentos de políticos em pautas difíceis,
e que aí você fala, puta, eu não vou envolver meu assessorado nessa, mas é nessa que talvez você construa um relacionamento para quando você tiver uma pauta que precisa de espaço, o jornalista que está do outro lado ali fala, pô, não, ele me ajudou naquele momento, agora a gente consegue fazer construir uma relação em que esse espaço possa ser equilibrado. Então, são duas coisas assim, que me parece que às vezes elas não ficam tão explícitas numa estratégia de comunicação, mas que fazem parte do contexto que podem ajudar. Ótimo. Isso é importante, só complementando, Lúcia, que nós estamos aqui, por exemplo, na Assembleia Legislativa, que reverbera tudo o que acontece na sociedade catarinense, e a gente sabe que muitos projetos aqui são polêmicos, e estão aqui por serem polêmicos, para serem debatidos, e é este o espaço, por excelência, para que se faça o debate entre as variadas visões. Então, se há um projeto que vá suscitar polêmica, é evidente que a atenção da imprensa vai acontecer. Então, o assessorado de vocês pode e deve fazer essa manifestação pública para a imprensa sobre determinado projeto de autoria dele, né? Sendo relevante, sendo importante, sendo polêmico também, não faz o menor problema, e também estar disponível para a imprensa. Não é só ele se fazer presente, mas ele também estar disponível caso haja um interesse naquilo que a gente falou de via de mão dupla. Não é? Assessorado, importante que ele apareça para o jogo, que ele venha para o jogo, mas, ao mesmo tempo, que ele seja pronto para jogar se a imprensa assim precisar. Essa via de mão dupla e o trabalho do assessor de imprensa é fundamental nisso, eu acho essencial que aí a gente dá uma forma de neutralizar esse vício que o Guido falou, que é da arrogância, quando há essa via de mão dupla. É isso. Aproveitando todos esses ganchos de vocês aqui, o Anderson citou o exemplo do prefeito de Criciúma, que se vestiu de morador de rua, né, e que repercutiu muito, né, e realmente repercutiu e foi incrível. E ele conseguiu fazer isso escondido, não contou nem para a família, né, foi legal. Só que nessas iniciativas não se pode esquecer que tem que ter autenticidade, né? Com o ex-prefeito Clésio, aquilo combinava com ele, como com outros prefeitos, cada um tem o seu perfil. Então, forçar a barra também não resolve, né? E nesse caso específico, vou contar o bastidor aqui, é óbvio que toda a história a gente avalia, né? Principalmente essas. Se discute, né? Pô, vale a pena publicar isso ou não vale? A gente vai divulgar que um prefeito se vestiu de morador de rua? É uma avaliação que a gente faz, as redações fazem essas avaliações. Constantemente, o jornalismo faz isso. E a gente avaliou, eu fiz uma conversa com uns colegas sobre isso, a gente avaliou, analisou e achou que era realmente uma notícia, por observar justamente alguns pré-requisitos importantes, né, da naturalidade da situação, do quanto o prefeito, naquele caso, se utilizaria daquilo ali simplesmente para ir lá, porque existiria dois caminhos. Ele podia se vestir de morador de rua, chegar na rua lá e fazer um monte de loucura, podia dizer, e sair criticando o morador de rua, dizer, tá cheio de morador de rua aqui, são todos uns vagabundos, eu vi lá, são tudo bêbados, são tudo isso, são tudo aquilo. Ele podia fazer isso. Podia sair filmando e falando mal do morador de rua. Ou ele podia sair de lá e dizer o seguinte, olha, eu realmente vi como é que é. É realmente uma situação difícil, chata, vamos propor aqui uma série de projetos. E aí, depois, na sequência, vieram os projetos que ele propôs. Então, assim, se observou ali que tinha uma naturalidade e um interesse público real naquilo ali. E não o puro simples fato de se vestir de pessoa em situação de rua, fazer vídeo na internet e dizer, fui lá, vi, e sair gritando com o morador de rua que estava no chão largado. Então, tem teria uma outro contexto se esse vídeo fosse produzido, por exemplo, no ano eleitoral. Esse vídeo foi produzido no primeiro ano, quando ele tomou posse, quer dizer, ele teria 4 anos pela frente, inclusive para colocar em prática tudo o que ele estava prometendo naquele momento, que seriam os projetos, que seria a atenção à questão da assistência social. Tudo isso é analisado quando se manda um vídeo como esse.
né? Para que se vai ter esse valor notícia e depois ele pode ser cobrado lá na frente também. Não, ele fez todo aquele auê, aquele vídeo inteiro, mas ele não está dando a atenção que ele prometeu. Tem todo um contexto. Não, aquele vídeo é muito interessante, porque é o tipo de coisa que eu fiquei até com medo que depois outros começassem a fazer a paródia, né, a imitação disso. Não aconteceu, mas o caso do Vaguinho tinha questões muito pontuais que fizeram aquele vídeo funcionar e valer como notícia. Karina falou da questão do começo do mandato. Não era só o começo do mandato, era um prefeito pouco conhecido da cidade. Apesar de eleito numa campanha muito forte, ele era uma pessoa que nunca tinha disputado uma eleição. Tu não vai pegar o Espiridão a mim e fantasiar de mendigo, né? Tipo, pegar o Topázio, que todo mundo conhece, falar que a Fernanda Kleinebin, secretária de Comunicação de Florianópolis, o Vaguinho, ele tinha essa condição, mas eu acho que o principal de tudo, o que fez a gente levar a sério o vídeo do Vaguinho, e isso é importante em tudo, é sensibilidade. O vídeo foi feito com muito respeito pelo morador de rua. E o Vaguinho conseguiu traduzir isso, não ficou apelativo, ficou muito inusitado, um caminho extremamente perigoso de perseguir, porque a chance de virar um meme ruim é imensa, mas foi feita com sensibilidade. E eu falei para o próprio Vaguinho que o final do vídeo ele é muito forte para isso, porque é o momento em que ele é acolhido pela estrutura do município. A estrutura do município chega nele, e aí ele diz: eu não posso continuar, tenho que me revelar, porque senão vou ter que começar a usar o serviço do município fantasiado, e não posso fazer isso. Esse tipo de sensibilidade que vai do próprio personagem, o próprio prefeito, passa também pela comunicação, de entender o que pode e o que não pode, mas assim, eu acho um caso irrepetível, espero que ninguém mais saia fazendo, senão vai ficar meio táxi do Gugu, mas eu acho que aquele é um caso emblemático, mas assim, buscar as formas e conhecer realidades. Eu conversei com o Vaguinho recentemente e perguntei, tá, e aí, faz um ano, e ele tinha respostas para dar sobre o que aquela experiência tinha mudado o olhar político dele. E aí fecha todo o ciclo, né? Porque tu tem uma ação que é de comunicação, mas que também vira uma ferramenta de gestão. A gente não quer que os gestores públicos saiam se fantasiando para entender o que os outros sentem. Mas naquele contexto específico, talvez tenha sido importante e pode resultar em políticas. Eu quero acender um alerta para essa questão específica, e vem de um cenário diferente do que a gente tem visto dos excessos nas plataformas digitais. O que a gente tem visto em muitos políticos é vestindo camiseta que não serve neles. É o excesso de produção de conteúdo que não combina com o perfil e característica de cada um, e vem exatamente com aquilo que o Piar e o Guido também trouxeram anteriormente, porque muitas vezes, quando vem um cenário como esse, constroem uma fantasia nesse mundo ilusório da rede social, que muitos acham que vão se eleger por meio dos seguidores, e se fosse assim, um político que tem mais de 1 milhão de seguidores teria mais de 1 milhão de votos no Estado, e a gente não viu isso e não vai ver, porque não é a realidade do mundo real, né? Então, a gente observa que quando surgem fragmentos como esses, que são projetos sólidos, que dão certo, que trouxeram resultado para a leitura de outros chefes do Executivo também executarem os seus municípios, mas também de vereadores cobrarem do Executivo ações eficientes em relação a pessoas em situação de rua, a gente observa que essas pautas latentes que acabam se tornando, que passa do ridículo quando um político utiliza das plataformas digitais para mecanismos de edição, se colocar em cenários que não estão conectados com a realidade daquela população. E talvez isso sirva também de alerta para que esses excessos não se tornem realidade, porque lá na frente o eleitor, que não é burro nem nada, vai saber reconhecer o que é real e o que é fantasioso. E na urna ele não vai perdoar. E aqui a gente sabe que a grande maioria é parlamentar e sabe que tem um ativo político a manter vivo. E não é por meio de excessos na exibição que vão conseguir chegar a esse resultado e esse denominador comum. Falando em redes sociais, vocês se pautam pelas redes sociais? Eu me pauto várias vezes. Só que eu fico bem chateada quando um político me manda uma coisa que já postou na rede como notícia. Não gosto. Não gosto. Acho que a notícia podia ser mandada para a gente primeiro, então, não sei. Acho que eu sou da época que recebia furo de reportagem e agora isso está ficando mais raro, né? Mas eu acho que todos nós aqui acabamos nos pautando por redes sociais. Apesar de que a rede social, ela pauta, mas quando você vê um vídeo ou uma informação, você precisa checar e checar muito, né?
Então, a gente olha a informação, mas antes de qualquer coisa, ou até mesmo de repostar, a gente tem que checar. É impossível estar fora, não se pautar, porque hoje a rede social transformou cada personagem da política, especialmente, num produtor de conteúdo. Então, é ali que ele se comunica diretamente. E, assim, eu entendo a frustração da Karina, porque é a minha também, mas eu entendo também que a Fernanda já foi, o veículo de imprensa principal do Topázio Neto é o Instagram do Topázio Neto. Então, é ali que, todo dia de manhã, eu sei que vai ter um vídeo do Topázio e que ele vai contar uma história. E, às vezes, é a notícia do dia. Eu não vou esperar, não, guarda para o Piara essa informação. Não, ele tem um Instagram que vai muito mais longe. E essa comunicação direta, ninguém pode abrir mão, porque quem se comunica diretamente, comunica como quer, né? Então, a gente tem que estar de olho, porque ali tem uma variedade de pautas, assim, só que, ao mesmo tempo, a gente tem que, e muitas vezes eu me policio disso, de não, peraí, isso aqui é pauta mesmo ou é só uma fala para a rede social? Isso é assunto mesmo? A gente estava falando do Vaguinho e tal, que como a gente analisou se isso é notícia ou não. Ok, não é notícia. Agora, o ex-deputado que vai invadir trilha na Galheta atrás de gente fazendo maroteza, não era pauta. Foda-se. Um político nacional, Piara, um político nacional que é o presidente da Câmara dos Deputados, a própria assessoria dele se pauta pela rede social dele. Ele não fala nem com a assessoria de imprensa dele e nem com a imprensa. E eles se pautam pela rede social dele, o que é na contramão da realidade. Para vocês verem como jornalista sofre, né? Como assessor de imprensa sofre. Eu vejo as redes sociais como mais uma fonte, como tantas outras. Como tantas outras. É claro que não dá para ignorar. Hoje, você, como o Piara falou muito bem, comunica diretamente com o seu público quando fala para uma rede social. Mas a rede social gera um efeito colateral, a meu ver, pernicioso. Ao não submeter, não vou dizer submeter, talvez seja uma palavra forte, ao não levar em conta a imprensa, você não permite o contraditório. E o papel da imprensa, muitas vezes, é esse, é o papel incômodo. É um papel incômodo, de ser o contraditório, de cutucar mesmo. É esse o papel da imprensa, não é? Então, quando você vai para as redes sociais e comunica diretamente na sua rede social e ponto final, você está impedindo, às vezes, o contraditório, que é essencial para a democracia. Então, eu vejo as redes sociais como mais uma fonte de conteúdo, como tantas outras fontes. Nos pautamos por ela? Sim, com a devida lupa da atenção quanto à relevância do que foi dito. Se aquilo é notícia, se aquilo é autopromoção. Acabamos de citar um exemplo aqui. O Piara citou um exemplo muito bem acabado de autopromoção. Muito bem acabado. De apenas e tão somente isso. Autopromoção pessoal. É notícia? Não é notícia. Nesse nível, com essa abordagem, não. Não é. Posso dizer tranquilamente que não é. Uma abordagem mais sensata, mais responsável, quem sabe? Né? Então, a rede social é isso, ela transformou todo mundo em produtor de conteúdo. Agora, a imprensa está aqui. Temos alguns exemplos de jornalistas aqui, tem tantos outros, mas a nós cabe o contraditório, o questionamento mesmo. Tá, mas vem cá, é assim? Por que você fez isso? Era relevante, era necessário pegar um drone, para ficar aqui no exemplo do Piara, era necessário fazer isso, a gente sabe que o assunto é polêmico, está aqui inclusive nessa casa, foi debatido nessa casa, tem projeto nessa casa, me corrija se eu estiver errado, tem, né? Então, ou seja, era necessário ou era apenas autopromoção? Então, isso também precisa ficar muito claro. Você tocou num ponto importante. O presidente da Câmara dos Deputados não fala com seus assessores, vai direto, divulgar direto. Aí o jornalista pergunta, tá, mas o Hugo Mota falou tal coisa. O assessor, não estou sabendo. Não, ele botou no Instagram. Não, mas não falou comigo. E aí, como é que faz? E eu acho que a rede social ela é fundamental, mas tem a história de furar a bolha mesmo também, né?
A gente sabe que é um algoritmo que está ali por trás e que ele alimenta perfis, né, e uma audiência que está interessada naquele conteúdo, ou pela raiva, ou pelo interesse genuíno, né? É um pouco contraditório, muitas vezes, a forma como ele age. E para você furar essa bolha, que do ponto de vista eleitoral é estratégico, os veículos de comunicação exercem um papel fundamental para atingir um público que muitas vezes você não é capaz de atingir. Inclusive, a gente, no final da eleição municipal, a gente fez uma pesquisa logo na sequência da eleição municipal para avaliar como tinha sido a decisão para prefeitos e vereadores naquele momento, e a maioria do público disse que a propaganda partidária em rádio e televisão tinha sido fundamental para a decisão, e para, assim, até a nossa surpresa, que era uma coisa que naquele momento estava muito em questionamento, é a questão dos debates eleitorais. Muitos eleitores nas pesquisas disseram que o debate foi fundamental para ele tomar a decisão em quem ele iria realmente votar. Então, para você ver, muitas vezes o cara vai para o debate só para ele ter certeza absoluta do que ele está, de quem que ele vai votar, validando o voto, mas em alguns momentos ele coloca que o debate foi importante para essa questão do contraditório também. Ou seja, porque na rede social o cara só fala uma versão e aquilo que ele entende, mas no momento que ele é confrontado, tanto pela imprensa quanto por um candidato adversário, é onde vem respostas valiosas, né? Onde vem, talvez, aquilo que o eleitor precisa saber, né? O Rodrigo falou do assessor do Hugo Mota, do presidente da Câmara, que não fala faz PC, que fala as coisas que... Eu lembrei do extremo oposto, que era aqui em Santa Catarina, a simbiose de um assessor de imprensa, de um jornalista, com o seu assessorado, que era José Augusto Gaioso e Luiz Henrique da Silveira. Eles tinham... Isso é uma relação que talvez hoje nem se consiga mais ter entre o assessor e o assessorado, de a gente não precisar falar com o Luiz Henrique, porque o Gaioso passa o dia inteiro com ele, conversa com ele, ele sabe até o que o Luiz Henrique está pensando, ele sabe o que o Luiz Henrique queria que fosse dito e o que não queria que fosse dito. E até teve um caso, quando a General Motors instalou a fábrica em Joinville, em 2008, a gente foi lá para o evento, para a inauguração, lá, lançamento, e aí o Luiz Henrique deu um discurso, ele dizendo assim, ele deu uma entrevista para o nosso colega de economia na época, o Daniel Cardoso, e ele disse, e além da GM, tem mais 5 montadoras negociando para vir para Santa Catarina, não sei o quê. O Daniel ficou exultante com aquela informação, né? E aí depois ele queria confirmar uma coisinha, ele ligou para o Gaioso, e aí o Gaioso, são 3, tá? Bota 3, ele quer que sejam 5, mas é 3 na verdade, se tu botar 5 tu vai se incomodar, a gente vai se incomodar também. Então, é um tipo de relação de confiança entre assessor e assessorado, que não é uma construção de 2, 3, 4 anos, o Melo está aqui, e viveu essa época, viveu essa fase, tinha isso com o Leonel Pavan também. Então, é uma construção de tempo, mas é algo que quando a gente, como no outro lado do balcão, a gente encontra esse tipo de assessor, que não só é útil, mas às vezes não era sempre que eu conseguia falar com o Luiz Henrique, mas era sempre que eu conseguia falar com o Gaioso. Então, a lembrança do PC me trouxe essa memória positiva. Eu só quero responder sua rede social muito rápido, depois eu quero engatar esse negócio do Piara aí. Eu respeito muito quem tem a estratégia de rede social e que nos substitui em alguns momentos. Se for estratégia de verdade, se for mesmo uma opção de estratégia, eu respeito e não questiono. É uma estratégia, ou seja, as pessoas escolheram não conversar com um veículo tradicional e soltar aquela informação numa rede social. Ok, se for uma estratégia, eu respeito perfeitamente, eu acho que cada um tem suas estratégias e cabe a nós, como veículos e como profissionais, mostrar que nós somos importantes também e somos relevantes e que nós temos que ser procurados para que as informações sejam publicadas na gente. Então, eu acho que tem espaço para todos esses caminhos, desde que todos eles se mostrem realmente importantes conforme a estratégia de cada político, ou de cada representação, ou de cada pessoa. Então, se a estratégia é realmente impactar e a escolha foi a rede social, eu respeito perfeitamente. Assim como eu vou sempre me mostrar útil e importante, impactante para que a pessoa me escolha também.
E só dizer uma coisa aqui que eu acho que, para mim, e tem pessoas que exercem essa função e estão exercendo, eu vou ser chato aqui, eu vou ser repetitivo, parece que eu estou elogiando muito, mas tem algumas figuras que estão fazendo isso. Hoje, um secretário de comunicação, um assessor muito ligado a essas figuras, ele é Casa Civil. Ele tem que ser Casa Civil. Hoje, quando um prefeito senta numa sala, ele não pode estar só com Casa Civil, ele tem que estar com o assessor de comunicação junto. Toda decisão tem que ser tomada em conjunto. E eu sei que isso acontece em algumas cidades, e eu ia citar a DAG aqui, de novo, porque eu sei que isso acontece, porque tem que ser assim. Hoje, o assessor de comunicação não pode ser o último a saber, e nem ser o cara que fica do lado de fora da sala para só depois saber. Ele tem que estar dentro da sala. Ele tem que tomar a decisão junto, ou ajudar a tomar a decisão. A decisão final é da figura, tudo bem, a figura vai tomar a decisão, mas ele vai ouvir o assessor. Ele tem que ouvir, ele tem que saber o que aquela pessoa está falando, porque essa pessoa sente o cheiro da rede social, sente o cheiro da rua, sente o cheiro da rádio, da TV, ele ouve as pessoas, ele tem um senso de comunicação, essa pessoa tem que ser ouvida. Então, a figura hoje do secretário de comunicação deixou de ser uma mera figurinha de que é uma figura que fala com a imprensa, que atende o telefone. Porta-voz. Não, é um porta-voz, exatamente. Virou exatamente isso, virou a pessoa que ajuda na tomada de decisões, porque se uma decisão mal tomada impacta diretamente na comunicação, que impacta diretamente na figura. Então, por isso que cada vez mais tem que ser, e não é só político, é para várias figuras, isso é em empresa, isso é em poderes, né, aqui na Assembleia, isso em todos os lugares é assim, e tem que ser assim. Pessoa de comunicação agora tem que estar na mesa, não tem que estar lá sentadinho no canto, no celular, e enquanto todo mundo toma a decisão, e depois ele segura a bucha. Não, ele tem que ajudar a tomar a decisão, mesmo que venha a bucha, mas ele ajuda a tomar a decisão. Ô Anderson, acho que validando o que tu estás falando, o exemplo que o Piara citou, do Luiz Henrique e o Melo, que já era um relacionamento assim com o assessorado, né, naquela época. Gente, o papo está excelente. Eu só queria dizer, completando aquela história que eu contei, que uma das 5 que eram 3, a BMW, veio alguns anos depois. Tá certo. O papo aqui está ótimo, gente. Eu mesma tinha várias perguntas para fazer aqui para vocês colocar, mas o pessoal quer participar também com perguntas, então vamos abrir para que as pessoas possam tirar suas dúvidas, fazer as suas perguntas. Perguntem sem medo. Perguntem. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero dar os parabéns. A maioria dos colegas aqui é jornalista como eu, né? Então, quero dar os parabéns para todos que trabalham, que amam comunicação e aceitaram esse desafio, né? De estar usando o jornalismo, estar se comunicando. Eu tenho uma pergunta que, inclusive, não é minha, é de uma pessoa que está assistindo a nossa live, que é o Van. O Van está assistindo, ele perguntou assim: Magda, repasse essa pergunta para eles. Já que tu é a ponte, então, estou sendo a ponte e fazendo a pergunta do Van. Como lidar com uma eleição polarizada entre esquerda e direita, onde temos um percentual de eleitores de centro ou que não tem intenção de um lado? Como chegar nesse eleitorado? Quero ouvir, então, a opinião de vocês. Obrigada. Eu vou tirar o Guido dessa. É porque ele está muito quietinho aqui há tempo. Eu acho assim, a gente não, primeiro que não pode ignorar a polarização. Segundo, a gente não pode superestimar a polarização. Na eleição passada, talvez o auge do momento político de Jair Bolsonaro, que é o grande cabo eleitoral de Santa Catarina, ele conseguiu eleger o safe senador, sem ninguém saber quem era o safe, conseguiu 39% dos votos, muito voto, mas 60% dos que votaram escolheram outras alternativas, uns à direita, outros à esquerda, outros de tradição, etc. Ou seja, o voto não está todo bolsonarista, o voto do Bolsonaro em Santa Catarina, os 70%, o Bolsonaro fez 70% no segundo turno, 75%, no primeiro turno ele fez 65%, opa, teve 10 que votaram nele no segundo turno, mas que não eram dele, tá?
E aí, para o governo do Estado, 41, Jorginho, primeiro turno. Bom, sempre é bom olhar o primeiro turno, que é quando estão todas as opções na mesa. Jorginho, 41%. Faria sem o Bolsonaro? De jeito nenhum. Fez 2 pontos mais que o SAFE. Ou seja, tinha uma visibilidade maior. Então, tipo, tem toda uma gama de eleitores que não estão no bolsonarismo. O bolsonarismo é, hoje, a maior força política de Santa Catarina e deve continuar sendo por bastante tempo. Está muito enraizado nisso, e a chegada do governador, do Jorginho Mello ao governo do Estado, com a sua capacidade de fazer política no miúdo, né, de construir partido aqui e ali, trazer uma liderança para cá, fazer uma eleição municipal forte como ele fez, vai enraizar o PL como força política por muito tempo. São hoje 14 deputados estaduais, elegeu 11, mas tem 14, tem 40 na casa, ou seja, tem muito voto. Aí tu pega que a esquerda tem 5, tem uma tradição política aí em Santa Catarina, o PSD herdando o espólio do antigo PFL, o MDB com a sua base, o Progressistas com a sua tradição, que vai achar formas de conseguir esse voto. O que eu acho que não dá certo é, como disse o PC, vestir uma camiseta que não te serve. O cara tem uma trajetória política completamente diferente do que é a expressão do bolsonarismo, que é mais ideológico, tem um posicionamento firme, às vezes rude em alguns momentos. Nunca foi assim. A camiseta não vai servir, o eleitor bolsonarista não vai te encontrar. Então, aí, você talvez esteja pescando na piscina errada, no açude errado. Então, como é que... Agora, se tu tens esse tipo de perfil e está num partido diferente, mas tu sempre foi assim, acho que pode conseguir caçar nesse lugar. Aí, se não, tem outras diversas formas. Assim, a gente tem deputados de perfil regional. Esse perfil regional que atende à base, que leva dinheiro para as prefeituras, isso não se perde. A gente vê boa parte da política tem esse perfil. A gente tem os deputados, vereadores, lideranças de causa. Hoje, causas elegem muita gente, da causa animal, a questão da saúde mental hoje, também autismo, todas tantas questões. Existem várias formas de chegar ao coração do eleitor. O que a gente não pode nunca olhar como jornalista, como assessor, como candidato, é achar Santa Catarina é toda assim. Santa Catarina não é toda de jeito nenhum. Santa Catarina é um mosaico de muitos perfis. E eu acho que tem espaço para muita gente. O que não pode é escolher a raia errada. Eu só vou citar um exemplo aqui, rapidinho. Nós temos o município de Bandeirante, que em 2020 teve um episódio que talvez fosse o mais atípico para 2020, depois de 2018, quando a polarização chegou com uma forma um pouco mais agressiva e violenta, porque a polarização já existe ao longo dos anos, mas ela chegou com outro perfil. Em Bandeirante, em 2020, a chapa vencedora, ela continha PT e PL. E se estabeleceram num governo que foi de sucesso. E talvez não se repetiu por uma determinação nacional do PL e que não houvesse, então, essa coligação entre PT e PL em toda a esfera nacional. Porque a gente tem que olhar a característica... Você foi perfeito, Piara. Porque você tem que olhar a característica regional, local. Quem vive na cidade é o povo. Quem está lá é o vereador. E ele sabe o que é bom e o que não é. E muitas vezes ele está em determinado partido, não porque ele converge tão somente com uma cartilha partidária, bem pelo contrário, ele converge com aquilo que aquele partido, aquele grupo político que já está compilado, ele entrega de resultado para a população. A polarização nacional, ela causa um prejuízo muito grande para a imprensa no quesito condução de conteúdo. A gente tem que pisar em ovos, muitas vezes, para evitar o desgaste profissional nosso, porque eu, particularmente, acredito que os colegas também recebo e-mails e WhatsApp me xingando. Um dia eu sou comunista, outro dia eu sou bolsonarista. Outro dia eu sou aliado a Jorginho Mello, outro dia eu me entreguei para o PT. E, o fato é que a gente trabalha com responsabilidade e respeito a qualquer grupo político. Se nós concordamos ou não no espaço particular, é uma questão muito privada e não compete a nós levar para julgamento aquilo que a gente entende como verdade, para que a população tenha o mesmo pensamento que a gente. A análise é feita, a discussão e o resultado é de quem está do outro lado. Aí eu acho que os assessores de imprensa podem ajudar bastante a distinguir o que é opinião, eu acho que aquilo é bonito, eu acho que é feio, do que é fato, né?
Muitas vezes o jornalista, o colunista é atacado por ele estar noticiando um fato. Aconteceu, uma ala não gosta, mas é fato, gente, né? Então, acho que os assessores de imprensa têm um papel fundamental nesse aspecto de mostrar, de desdobrar e separar para que o seu assessorado consiga distinguir melhor que o jornalista está desempenhando seu papel, noticiando fatos. E quando ele noticia um fato que desagrada uma parcela, não quer dizer que ele seja da outra parcela, né? Quando faz uma crítica a determinada ação ou atitude, não quer dizer que ele seja da oposição, né? Eu acho que é isso. Lúcia, rapidinho, eu acho que vou num posicionamento sobre essa questão que acho que vou divertir de quase todos os meus colegas aqui. Eu acho ótima a polarização. Acho ótima, porque você confronta visões de mundo antagônicas. E aí, cabe ao eleitor decidir qual que ele quer. A gente vê isso nos Estados Unidos, republicanos e democratas. A gente vê isso na Inglaterra, conservadores e trabalhistas. Isso não é polarização? Claro que é. O problema são os termos em que essa polarização é feita. Lá no Reino Unido, você não trata, conservador não trata trabalhista como um inimigo mortal. Essa é a diferença. Né? E aí a gente traz para cá a realidade, nós estamos tratando pessoas de espectro político diferente como inimigos. Aí realmente a coisa complica. Quando você sai do terreno da divergência de ideias e passa a tratar o outro como inimigo, negando aquilo que ele defende, aí você tem problemas, e esses estão na raiz das críticas à polarização no Brasil. Eu, particularmente, adoro, porque você tem muito claro os caminhos. E aí você vai àquele que você se identifica melhor. Vamos tentar responder pelo menos mais duas perguntas. Eu só queria fazer um ajuste, assim, porque às vezes a gente confunde a palavra polarização com a palavra disputa. A primeira pergunta foi a palavra disputa. A polarização sempre existe quando tem duas teses, e a gente teve entre PT e PSDB, a gente teve aqui em Santa Catarina entre Luiz Henrique e Espiridião Amin. A polarização política em Santa Catarina nunca fez a Secretaria de Fazenda mudar de rumo completamente. Eu acho saudável. Agora, a polarização que a gente vive hoje entre dois grupos mais extremos e a dificuldade de ter empatia com o outro lado e de seguir minimamente consensos comuns ao Estado é diferente do enfrentamento. O enfrentamento é comum, o enfrentamento é saudável. Agora, a polarização, como está posta, eu acho que ela nos leva para um beco sem saída e a gente tem que ajudar a sair dela. Bom, muito boa tarde a todos. Meu nome é Luana Pureza e a minha dúvida é em relação à tradução da política para a população. Então, a gente sabe que a política mexe na vida de todo mundo, não só de uma pequena bolha. Mas é muito difícil a gente conseguir levar notícias e informações para toda a população. Cada vez mais a gente vê rede social fazendo isso. O prefeito, a prefeitura, tentando traduzir de forma dinâmica. Mas qual que é o papel da imprensa e até que ponto a imprensa consegue trazer o assunto tão técnico, às vezes, de maneira fácil, para quem está em casa entender? Posso falar? Acho que o papel do jornalista é justamente esse. Nós, muitas vezes, temos que desenrolar temas técnicos, por exemplo, do judiciário ou de outros setores, e nós temos que nos informar um pouco a mais do que só a leitura de um processo. Temos que procurar um juiz, um promotor e nos explique o que significa o artigo tal, o termo tal, para que nós possamos traduzir isso para a população. Eu acho que esse é justamente o papel que nós fazemos, diferente do simples vídeo de 10 segundos em uma rede social. Aí a diferença de um jornalista que checa uma informação, um jornalista que vê o outro lado da história, o jornalista que traduz um processo de 1000 páginas, talvez numa matéria de uma página que as pessoas não se deem ao trabalho de ler, de 10 ou 15 segundos. Então, acho que é justamente isso o nosso papel. Nem todo jornalista vai falar com o público em geral. Vou voltar no que eu disse antes. Por exemplo, um canal fechado, Globo News, CNN,
canais fechados. Eles falam com públicos muito específicos. Então, por isso que tem, inclusive, horários. O Jornal da Globo, por exemplo, que é meia-noite, ele trata mais de temas econômicos, bolsa, coisas do gênero, que é horário que, geralmente, o cara que gosta desse assunto está assistindo. Então, é por isso que é importante também, para quem é um agente público ou para quem é assessor, fazer essa leitura de cenário. Bom, aquele jornalista ali, ele fala para qual público, em qual momento, é mais povão, é mais conceitual, ou eu quero mandar um recado para o prefeito. Quero que o prefeito fique sabendo. O prefeito consome em determinados horários, determinados veículos, talvez ele não consuma um veículo X, Y, Z, mas consome outro. E isso, na nossa rotina, a gente também faz esse filtro. Então, assim, quando eu vou para a TV aberta para falar, lá na NSC, TV aberta, Globo, TV aberta. É diferente do que eu vou falar, por exemplo, lá no meu espaço, no site, porque a linguagem tem que ser outra. Então, eu estou ali no Jornal do Almoço, milhões de catarinenses assistindo, a dona de casa, o senhor, o empresário está lá com a vida corrida, agitada e tal. Talvez ele não queira saber aquela coisa assim, o MDBista, o Tucano, o PL, isso e tal. Talvez ele queira saber exatamente, aumentou o preço da gasolina, por que aumentou essa gasolina, que está gigante o preço, e eu explicar para ele o impacto disso, por que a política deixou aquilo ali caro, e aí traduzir para ele. Então, a linguagem vai de uma responsabilidade nossa também, saber levar isso de uma forma mais leve para as pessoas nos espaços que a gente tem, sabendo que cada espaço é uma coisa. E nós aqui, cada um produz para um tipo de espaço em que a gente sabe também, eu sei que em alguns espaços, em alguns momentos, não é o público geral que está me assistindo, então eu me permito fazer uma tese um pouco mais elaborada, citar alguns termos mais específicos e tal, porque eu sei que naquele momento ali, quem vai me ler não é a população em geral, quem vai me ler é um outro tipo de público. Mas a tradução é a mesma? A função de traduzir, seja para esse público ou aquele, é a mesma? Né? A linguagem muda, mas a tradução é a mesma. Por aí. Eu acho que a linguagem muda, né? Para que público que eu vou traduzir, mas tem uma questão que é muito importante e é um exercício bom, inclusive para nós, assim, de se tirar um pouco de importância. A gente não vai falar com todo mundo. Não tem como. É isso aí. Não tem como. Tem gente que só quer saber do jogo do Vasco de ontem, não tem jeito. E essa pessoa não está errada. A pessoa que está cuidando da sua vida, que só quer saber por que essa desgraça desse diesel aumentou e o que é feito. Ele tem que ter um porto seguro onde ele confia para buscar essa informação quando ele precisa. Mas ele não vai estar todo dia ali com a gente. Ele está cuidando da vida dele. As pessoas estão cuidando das suas vidas. A gente está... Tem pessoas que são mais próximas da política por trabalharem nisso ou por terem afinidade com isso, porque gostam de acompanhar. E muita gente acompanha a política como eu acompanho o Grêmio, né? Assim, com torcida, torcendo para lá e para cá. E a gente eu sempre digo, tem 100 mil fanáticos por política catarinense que são a razão de eu ter um emprego hoje. Mas assim... eu acho, Piara, importante, respondendo também a tua pergunta e concordando com o Anderson e com a Karina, acho que os dois complementaram. Há públicos, há horários, há produtos que pedem abordagens X, Y ou Z. Mas o raciocínio para traduzir isso de uma maneira que todos os públicos consigam entender é mais ou menos o mesmo. E isso vale não só para nós, ao recebermos o conteúdo de vocês, para dar uma linguagem mais acessível para o maior número de públicos possível, mas também vindo de vocês. Já entenderem que a linguagem não pode ser no techniquez. Entende? Apesar de a política ser fascinante, a economia ser fascinante, o tema do direito ser fascinante, nem todo mundo tem um conhecimento para filtrar isso com informações muito técnicas. Então, isso parte também dos assessores em trazer um conteúdo numa linguagem um pouco mais acessível. E aí também cabe a nós traduzirmos essa linguagem para que o nosso público a entenda da melhor maneira possível. Então, acho que é um jogo de duas questões aí. Tem do lado dos assessores e do lado da imprensa. Saber para qual público você quer comunicar, mas, ao mesmo tempo, saber que no jornalismo, às vezes, é aquela máxima do Henrique Fogaça no Masterchef, menos é mais. Né? Uma comunicação mais assertiva, mais
mais próxima, não vou usar o termo simplista, não vou escorregar para o simplista e nem para o simplório, mas mais acessível, faz toda a diferença. Só queria completar meu raciocínio, que tem os diversos públicos, tudo isso, mas também acho que é papel nosso, como imprensa, construir esses espaços de credibilidade. Aquela pessoa que não acompanha a política, mas ela sabe que, quando ela precisar, vai ter aquela pessoa que ela entende e que ela confia. E eu acho que na política também tem isso. Eu acho que o teu assessorado, ele muitas vezes, a pessoa que não acompanha, ela vai procurar nesse político, ou nas redes desse político, essa explicação para que ele não entendeu. O fenômeno Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, gostando ou não gostando, para boa parte da população, ele é o cara que explica o negócio. Claro que quem não gosta do Nicolas Ferreira vai dizer que ele explica tudo errado, é mentira. Agora, tem uma parcela grande da sociedade que largou a gente. Eles querem saber o que o grande segredo do Nicolas, daqueles vídeos que viralizam dele, não é a camiseta preta e o fundo preto. Esqueçam aquilo é bobagem. O negócio dele é vir explicar um assunto que já é o assunto do momento, quando todo mundo está esperando para validar a opinião. Então, a gente hoje compete com o Nicolas Ferreira também. A gente está nessa disputa da credibilidade. E eu acho que todo mundo tem um pouco desse papel, e de saber a hora de entrar na conversa. Gente, vamos partir para a última pergunta de hoje, e quem sabe numa próxima edição a gente possa continuar. Eu posso fazer o papel do advogado do diabo aqui. É que ela de verde lá tinha levantado a mão antes daqui. Como a gente não enxerga, mas eu gostaria de ver. Então, se a gente puder abrir para ela, para não deixar... E a mulherada que é minoria... Vamos abrir para os dois, então. Pode ser? Tá certo. Muito boa tarde. Eu gostaria de saber de uma coisa. Como já estão cientes, a inteligência artificial hoje em dia ela já está presente nas nossas vidas, e tanto no trabalho quanto também no lazer, e ela está se desenvolvendo cada vez mais rápido. E como já sabem, nesse ano é ano de eleição, né? E estima-se que terá bastante difamação, né? Tipo, com o uso da IA para difamar a imagem de algum deputado, de algum político, ou também para exaltar o mesmo. Eu gostaria de saber, como profissionais jornalísticos, se vocês têm alguma ideia para obstruir ou até mesmo só abafar essas fake news, né, geradas pela inteligência artificial. Esse tema é um tema sensível. Nós lá, enquanto a Caerte, a gente trabalha ele desde 2016. A gente começou com ele explicando o que era fake news. Então, a gente acredita, por exemplo, que a educação midiática é um caminho. O ideal é que a gente não estivesse sozinho, enquanto veículos, fazendo isso. A sociedade precisa assumir a responsabilidade por isso. Eu acho que os atores públicos e políticos têm um papel fundamental nisso, porque a verdade é que o grupo de WhatsApp é um dos maiores disseminadores desse tipo de conteúdo. A gente compartilha o conteúdo porque ou ele reafirma uma convicção, ou porque ele é engraçado, ou porque eu quero que seja verdade, né? Então, existem alguns gatilhos que fazem com que aquilo seja disseminado. Então, eu acho que uma das formas da gente combater é com a educação midiática. Enquanto a Caerte, a gente faz isso desde 2016, com diversas campanhas públicas. Esse ano a gente deve lançar uma nova. No início, a gente explicava o que era o termo fake news, a gente se dava esse trabalho de, cada vez que falava a palavra fake news, explicar que eram notícias falsas. Evidentemente que por trás disso há toda uma estratégia nossa de mostrar a responsabilidade que esses profissionais aqui carregam no momento em que eles estão dando visibilidade a um vídeo de internet para mostrar que aquilo é verdadeiro. Mas, para além duas coisas que eu acho que são importantes dizer, eu tive segunda-feira agora em Brasília, e há um movimento muito intenso lá, inclusive das Big Techs, em criarem estruturas do ponto de vista jurídico para retirarem com grande habilidade os conteúdos
identificados como falsos, então precisa haver uma estrutura jurídica por trás de cada candidato, capaz de fazer com que isso tramite com velocidade nos tribunais, porque o tribunal ele só age quando provocado, então acho que isso também é importante. E como terceiro eixo, que é talvez o que mais me chamou a atenção, que aconteceu na semana passada, eu não sei quem acompanhou, que a velocidade da fake news generativa é tão absurda que o que está se passando a questionar é a verdade. O Netanyahu, né, o primeiro-ministro de Israel, gravou o vídeo dentro de uma cafeteria, eu não sei quem viu isso, quem está sabendo disso, e o vídeo, porque o Irã havia divulgado uma fake news em que ele supostamente tinha sido morto dentro de uma ação iraniana, e ele veio a público divulgar um vídeo em que ele estava dentro de uma cafeteria, mostrando, não, eu estou vivo, né, falando em hebreu, né, que é a língua lá que eles falam e tal. E esse vídeo verdadeiro, sabidamente verdadeiro, ganhou mais notoriedade do que a fake news, porque diziam que aquele vídeo tinha sido criado por IA generativa, fizeram vários vídeos do vídeo dele emulado, como se fosse o cara da Coreia do Norte, o próprio novo líder lá do Irã, e aquilo ajudou a disseminar a informação. E quem foi que disse que o vídeo confirmou? A imprensa tradicional foi lá, não, o vídeo foi gravado na cafeteria tal, um repórter investigou, entrou dentro da cafeteria, pegou a testemunha, todo esse contexto. Então, eu acho que a fake news é só se... nós, enquanto instituição, enquanto imprensa, estamos fazendo um movimento contundente, mas... a partir do momento que isso vira uma arma política, a pergunta que eu deixo é assim, o que nós estamos fazendo enquanto sociedade mesmo? A gente tem que chamar a sociedade para essa conversa, e a sociedade são os atores públicos e é o grupo da família, é o meu tiozão do pavê, sabe? Se a gente não fizer esse chamado coletivo para isso, é um pouco inócuo todo o trabalho de educação midiática que a gente está com muito esforço tentando fazer, sim. Eu vou fazer só um apontamento para uma decisão recente do TSE que prevê, então, uma interrupção na utilização de IAs para produção de conteúdo no intervalo muito curto antes das eleições e pós-eleição. E eu achei que foi uma decisão muito tímida da própria Justiça Eleitoral, mas eu vejo que é um parâmetro também, é um terreno minado, desconhecido, para a própria Justiça Eleitoral, que tem que amadurecer muito mais. Embora a gente tenha sentido nas últimas eleições municipais a utilização já de IA nas deepfakes e deep voices, inclusive aqui em Florianópolis, que trouxeram muitos problemas. Teve também aquele episódio do Barack Obama, onde implementaram uma fala dele e que se tornou quase verdade perante a sociedade por causa da velocidade de transmissão desse tipo de conteúdo. E aí, qual é o papel da imprensa? É tentar, da melhor forma possível, usando as plataformas que existem hoje, que estão existentes e aqui disponíveis para vocês terem dimensão, aprimorar a informação correta. Só tem um problema, que boa parte dessas pessoas que compõem os grupos dos nossos tios, dos nossos pais, dos nossos familiares, eles gostam de compartilhar com uma velocidade muito mais ágil com o que é que nós consigamos chegar. Então, a participação de quem está no processo político como um todo, sejam os parlamentares, cabos eleitorais, lideranças locais ou estaduais, façam com que seja dimensionado a verdade e que isso não se torne regra, porque senão a IA vai dominar esse tipo de espaço e nós temos uma dificuldade muito grande de reverter aquilo que já foi derramado. Bem rapidinho, só dizer o seguinte, nós aqui somos muito importantes nessa tua pergunta pelo seguinte, porque a gente tem algo que grande parte do que circula em rede social não tem, que é credibilidade. Então, nós temos um papel fundamental que é checar, checar e checar. A gente já faz isso eleição atrás de eleição. Agora vai ficar mais difícil? Vai ficar mais difícil, mas isso não significa que a gente não vai fazer. A gente vai continuar fazendo. Checando, checando, checando e aprofundando e buscando e ouvindo até confirmar. Então, esse é o nosso trabalho. A imprensa, a imprensa tradicional, entre aspas, esse é o papel dela. Se a gente falhar nisso, a gente vai se juntar a tudo que existe aí nessa boa parte de rede social, que é só circulação de mentira, e vão virar igual. Então, esse é o nosso patrimônio. A gente não pode falhar nisso. Então, a gente vai, eu tenho certeza que os veículos vão seguir fazendo isso, checando, se aprofundando, porque esse é o nosso patrimônio. Se a gente perde isso,
realmente a gente perde, eu acho que boa parte do que a gente tem de potencial. Vamos para a última pergunta, então eu vou pedir para que vocês sejam bem breves nas respostas, por favor. Boa tarde, meu nome é Luana. Na verdade, não é uma pergunta, mas uma colocação, né? Assim, primeiro quero parabenizar também a todos os meus colegas jornalistas pelo nosso dia ontem, né? Eu acho que o nosso papel é fundamental. O Anderson até comentou da questão do relacionamento entre os jornalistas e os assessores de imprensa. Eu sou jornalista e sou assessora de imprensa. E realmente, Anderson, eu acho que às vezes a gente ainda peca, mesmo trabalhando em veículos de comunicação, eu percebo que a comunicação é falha entre os assessores, entre nós, quando assessores, com a grande mídia. Por exemplo, em Porto União não tem emissora de TV, né? Então eu percebo que para a gente conseguir passar um release, para a gente conseguir mandar informações para os grandes meios, é como se a cidade pequena, a cidade do interior, acabasse, às vezes, ficando esquecida. Então, é só mais uma colocação, talvez para a gente conseguir alinhar, uma forma de a gente alinhar melhor a comunicação das cidades menores com os grandes veículos de comunicação. Sim, eu concordo, é difícil mesmo, tu está totalmente correta na tua afirmação. O Anderson, só para complementar, vocês podem aproveitar na resposta e dar uma dica de qual é o canal mais fácil de chegar até vocês. E aí, complementando, e aí eu vou chegar nisso que a Lúcia disse, por isso que eu defendo totalmente a estratégia, inclusive, de rede social, porque realmente nem todo mundo tem acesso aos grandes veículos ou consegue chegar, até mesmo nos menores veículos. É realmente difícil em algumas situações, eu concordo, por isso que eu acho que a estratégia de rede social é uma estratégia viável para algumas situações, então tem que ser utilizada. Agora, eu acho que as construções devem se dar cada vez mais através das figuras, então, a figura da Karina, do Piara, as figuras individuais, né? Porque é assim que vai se chegar ao veículo. Então, quem é na NSC lá, Porto União? Porto União é Joinville. Quem é na NSC em Joinville que eu tenho de contato, que eu possa ter um contato mais direto, e é quem tem em Florianópolis que é o contato mais direto. Então, é a figura. Faz contato comigo, faz contato com o Rafa lá em Joinville, faz contato com... Enfim, e aí tu cria uma relação individual. Ela tem que ser... As relações, elas têm que deixar de ser institucionais. Elas têm que ser as relações individuais, pessoais. Conversar com a pessoa toda semana, criar uma relação aqui de troca de mensagens. Nesse turbilhão que a gente vive e na quantidade de releases que a gente recebe, uma coisa é eu receber o release da Câmara de Vereadores de Porto União, outra coisa é eu receber da Luana, que toda semana me manda, que fala alguma coisa comigo durante a semana. Então, tem que se criar esse tipo de relação, e aí já finalizando o que disse, respondendo o que perguntou a Lúcia aqui, eu acho que é isso que eu indico a vocês. Criem essas relações, apareçam, deem sua cara, sejam protagonistas do trabalho de vocês e do trabalho de quem vocês assessoram, que eu tenho certeza que o espaço naturalmente vai acontecer. Ele demora mais? Pode demorar em algumas situações? Eu acho que sim. E eu reconheço isso. A gente não consegue mais dar atenção para todas as cidades como a gente dava antes. Isso é uma pena, a gente fica triste com isso, sei que o Piara também é um defensor disso. A gente não consegue fazer, e eu estou respondendo pelos grandes veículos aqui, não sou porta-voz de ninguém, mas vivenciando esse dia a dia, eu sei disso. É difícil mesmo. Mas eu acho que criando essas relações pessoais, a gente consegue fazer isso. Então, façam isso, sejam vistos, sejam lembrados, que eu acho que isso faz a diferença. Então, Luana, eu também, o meu site, esse papel que eu quero de trazer Santa Catarina por inteiro para ele, eu vivo essas questões. E a tua região talvez seja o maior desafio de Santa Catarina em várias questões. Porto União, hoje, se eu for para Porto União de carro e ligar as rádios, eu vou ouvir mais rádio do Paraná do que de Santa Catarina, não é verdade? Quando o Anderson falou que a região de cobertura, Porto União na região de cobertura da RBS é Joinville, tu deve ter sentido um desespero, porque Joinville é muito longe de Porto União. Então, eu quando vou ao Planalto Norte, eu vou a São Bento e vou a Mafra, não cheguei a Porto União ainda, não fui convidado, mas
eu tenho ido muito ao Planalto Norte nos últimos tempos. Que não seja por isso, está convidado. Eu tenho ido muito ao Planalto Norte nos últimos anos pelo desespero que a região tem de não fazer deputado estadual federal há 2 legislaturas. E, inclusive, eu não sei se Portunhão estava, mas eu participei de uma palestra com que as associações empresariais da região, eu acho que Portunhão estava. E aí, o primeiro diagnóstico é sempre claro, nem a região se entende, né? O deputado mais votado de São Bento do Sul não fica entre os 10 de Canoinhas, de Mafra, de Portunhão, e assim vai indo. Tem rivalidades internas. Então, tipo, no mapa de Santa Catarina, vocês não estão no norte, estão na ponta do Planalto Norte, não estão no oeste. Então, e aí a gente tem que ter... E aí, Anderson, eu defendo, e tenho ido muito para o Planalto Norte nesses tempos, me ajuda a entender isso, que a gente tem que chegar um pouco mais perto. Então, hoje em dia, quando alguém chega para mim de municípios do Planalto Norte, eu olho com essa atenção. Opa, chegou, aqui a gente tem que chegar um pouco mais perto. Então, não sei se tem meu WhatsApp, mas depois eu posso te passar. Quero conteúdos, quero informação. É uma região histórica, uma região que Santa Catarina tem que dar um olhar inteiro em cima, porque é uma região que a gente precisa trazer para junto. Tem questões de desafios de logística, de comunicação. Eu não sei se é assim em Portunhão, mas uma vez eu dei uma palestra em São Lourenço do Oeste, e quando eu fui, e aí eu estava na NSC ainda, liguei no quarto do hotel, liguei a Globo, e peguei a Globo do Paraná. Eu falei, estou fodido, ninguém me conhece. E ninguém me conhecia mesmo. Tirando um ou outro assessor, ninguém me conhecia. Então, e não sei se em Portunhão é assim também, porque a relação com o Paraná é tão próxima. Então, e aí eu tive que fazer uma palestra diferente. Eu tive que me apresentar muito mais do que eu me apresentaria se fosse, e era na Câmara, se fosse na Câmara de Chapecó, se fosse na Câmara de Criciúma. E a gente tem que entender isso. Para dar esse abraço completo em Santa Catarina, a gente precisa estar atento a essas diferenças regionais. Mas tem uma coisa que no meu site é sempre importante. O prefeito, a prefeita, o presidente da Câmara, a presidente da Câmara, sempre vão ser ouvidos. Teve um dia que um assessor da prefeita de São José do Cerrito me mandou uma mensagem: Piara, a prefeita adora teu site, será que tu dá uma entrevista? Será que ela pode dar uma entrevista? Eu falei, vamos marcar. Não, me liga, não é possível que eu não tenha 5 minutos para falar com a prefeita, pelo amor de Deus. Falamos e eu publiquei a nossa conversa. Então, e me ajuda, acho que o meu site, talvez, sem querer fazer propaganda, mas o meu site talvez seja esse lugar, porque eu quero o prefeito ou prefeita no meu site, eu quero a Câmara. Então, ali o tapete vermelho ou azul, se vocês preferirem, está estendido. Karina, queres? Não? Guido? Só fazendo um contraponto, Portunhão tem rádio, né? A minha defesa pelo meu... Não, e brincando com esse tema, a gente fez uma palestra recente na UVESC, eu não quero me alongar por causa do tempo, a Camila daqui a pouco me mata, mas um dos maiores debates políticos da eleição deste ano foi pautado pelo rádio, que foi a catapulta da Carol de Tone para a chapa ao Senado. Quantas notas os meus pares aqui escreveram a partir de entrevistas que ela iniciou dando nas rádios nas quais ela tinha relação lá no Oeste. Então, esse também é um caminho, porque a rádio tu tem relação, a rádio ganha uma repercussão regional, esses caras aqui, de repente você manda um recorte da rádio para o cara aqui, ele faz uma nota em cima do recorte da rádio e aí vai, pá, foi o que a Carol fez. Só para dizer, eu não disse que não tem rádio na região, pelo amor de Deus. Não, eu sei, eu estou aqui fazendo as emissoras do Paraná vêm com muita... As emissoras grandes do Paraná vêm com a força que a gente espera da NSC, de uma CBN, elas vêm do Paraná, não vem da capital, e nem de Joinville. É mais perto ir a Curitiba do que vir a Floripa. Aí eu estou subindo a 280 e eu tenho um hábito que eu gosto muito de ter quando essas viagens, que aí não vou ouvindo música, eu vou procurando rádios locais, para saber o que está sendo falado, e até para pensar assim, essa rádio podia estar lá, mas aí no Planalto Norte eu fico procurando e começa a vir comentário do Atlético Paranaense. Por favor. Tudo certo? Então, muito obrigada a cada um de vocês.
por esse papo. E esse debate a gente encerra por aqui. Acho que todos ficamos com um gostinho de quero mais, o bate-papo estava muito bom, mas nós temos uma programação intensa e o próximo assunto aqui, gente, é fundamental para todos nós, oratória. A Giovana já está aqui conosco, preparada para recebê-los. É claro que todo mundo estava muito atento, coluna está cansada, então 15 minutinhos de intervalo para fazer aquele laboral, tomar uma água, ir no banheiro e voltar para cá, que nós estamos aguardando vocês.